Mantenha-se na vanguarda das descobertas da ciência. Bem-vindo a Futuris. É um fim de tarde de oração para o padre Agrírios Karamoskos, pároco de Galástia, uma pequena vila no nordeste da Grécia. A igreja tem 200 anos e um tesouro constituído por perto de 50 figuras pós-bizantinas, a maioria das quais criadas na prestigiosa escola de pintura local. O sacerdote tem um conhecimento aprofundado sobre estas peças que estuda há mais de 30 anos. Para ele, são simultaneamente peças históricas, obras de arte e instrumentos para os fiéis. Nós, os ortodoxos gregos, pensamos que os ícones são livros abertos onde os fiéis podem encontrar a fonte da sua fé. Antigamente, os iletrados encontravam nos ícones a mesma informação que os alfabetizados aprendiam nos livros. Os ícones ajudam no processo de adoração, são uma ligação entre o homem e Deus. Para nós, os ícones são as janelas através das quais os fiéis podem atingir o céu. A conservação está a cargo deste pequeno ateliê, próximo da igreja. A conservadora trabalha hoje numa peça do século XIX da escola de Galástia, sob o olhar atento do padre Argírios. Ambos consideram que os ícones jamais deveriam ser repintados. A primeira tarefa é identificar o autor, a escola, as técnicas de pinturas e datar os restauros anteriores. Depois estudam-se as diferentes camadas de tinta e vernizes e, finalmente, procede-se a uma limpeza em profundidade. Uma tarefa fundamental na conservação é a proteção no envernizamento. Os vernizes podem ser limpos ou removidos recorrendo a solventes. Mas estes solventes também podem danificar as camadas de pintura por baixo. Portanto, temos de conhecer a natureza dessas camadas de pintura, que pigmentos foram utilizados e em que dosagem. Dessa forma, seremos capazes de usar o solvente certo e proteger melhor a peça. Foi a necessidade de descobrir os velhos segredos das técnicas de coloração que colocou Athena em contacto com o engenheiro químico. Ele coordena um projeto de investigação europeu que procura saber quais e que pigmentos foram usados durante séculos na bacia do Mediterrâneo para pintar peças, quadros e também para tingir tecidos. Com a pesquisa espera descobrir os melhores métodos para preservar obras de arte. As tintas podem ser feitas de pigmentos inorgânicos, minerais, mas também de materiais orgânicos, como podem ser de origem animal ou vegetal. Para descobrir a natureza destes pigmentos, realizamos em primeiro lugar uma pesquisa histórica. O passo seguinte é uma aproximação físico-química. Esta aproximação físico-química está a ser realizada no Centro de Pesquisa de Ormília, também no nordeste da Grécia. Amostras microscópicas de peças históricas são aqui analisadas para identificar os materiais utilizados para produzir os pigmentos. Análises espectrográficas ajudam a determinar se os pigmentos são orgânicos ou inorgânicos. Esta máquina ajuda-nos a focalizar camadas de cor específicas e mesmo pequenos grãos que formam essas camadas. Podemos assim analisar a estrutura química desses grãos e determinar, por exemplo, se são orgânicos ou inorgânicos. Quando em presença de pigmentos de origem orgânica, recorre-se a uma técnica ainda mais complexa, designada de cromatografia, para conseguir identificar as plantas ou os insetos que foram utilizados. Terminada a identificação, os investigadores podem compreender como um determinado material orgânico, como uma planta, foi utilizado para obter um determinado tom de vermelho.
A nossa meta é tentar reproduzir as técnicas tradicionais de coloração usadas na bacia do Mediterrâneo. E para isso recorremos às receitas tradicionais guardadas pela história, que foram atualizadas em fórmulas físico-químicas modernas. Estas receitas foram reproduzidas à escala laboratorial. O objetivo final é reproduzi-las numa escala industrial. Atualizar antigas receitas de coloração é uma tarefa diária na imenta de investigação dos cientistas da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Marmara, em Istambul. Para produzir um corante especial, os investigadores estão hoje a utilizar o kermus, um insecto autóctone da Turquia. Insectos secos são esmagados e depois adicionados a uma solução quente de ácido clorídrico. Lã é introduzida na tintura e mantida a 100 graus Celsius durante cerca de 10 minutos. A amostra obtida é lavada, seca e depois analisada e comparada com têxteis tingidos de grande valor histórico. Tentamos manter os mesmos métodos de coloração e as receitas que eram usadas antigamente. Depois as receitas são reorganizadas, alteramos variáveis como a quantidade de matéria orgânica, misturas químicas, a temperatura, a dissolução ou o tempo de evaporação, até que sejamos capazes de produzir pigmentos que são idênticos aos históricos. Cerca de 200 espécies de plantas e 5 de insetos são utilizadas para produzir pigmentos orgânicos. Com a pesquisa procuram-se os melhores ingredientes para, por exemplo, restaurar relíquias como os tapetes da Anatólia. Diferentes tipos de corantes têm sido utilizados em diferentes tempos históricos, portanto, os restauros foram difíceis no passado e, no geral, não foram feitos corretamente. O que nós estamos a tentar é estandardizar os processos de coloração com materiais orgânicos, de modo a sermos capazes de melhorar o processo de coloração e assim ajudar os restauradores. Um desses restauradores está sediado num bazar da Baixa de Istambul. Ali Osman Aykul restaura tapetes há 20 anos, uma técnica artesanal transmitida de geração em geração na Turquia. A sua oficina é frequentemente visitada por especialistas que querem estudar os tapetes antigos. Algumas destas peças têm 200 anos, a maioria vem da região da Anatólia e todas estão a necessitar de restauração urgente com as tinturas têxteis apropriadas. Durante anos, a maior parte dos têxteis utilizados no restauro de tapetes tinham sido tingidos com produtos sintéticos e as cores restauradas desbotavam com muita facilidade e rapidamente. Agora só usamos têxteis tingidos com pigmentos orgânicos provenientes de técnicas de investigação e o resultado é muito melhor. As cores já não desaparecem. Devolver o brilho às antigas cores do Mediterrâneo, uma forma colorida de preservar a herança cultural europeia.